A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces e bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Com Fé Venceremos, aqui pela TV Evangelizar. Estamos aqui diretamente da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, da Capela Nossa Senhora da Piedade. Com muita alegria, com muito carinho, chegamos até você para mais um programa, meditarmos a Palavra de Deus e assim, aplicada no nosso dia a dia, e fazermos de nós pessoas melhores. O nosso programa hoje está desafiador. Existe o imperdoável? É comum escutarmos aquelas famosas expressões: é isso eu não perdoo jamais. Ou então, existe aquelas outras expressões: isso não dá para perdoar. E então, o perdão é sempre válido? Existe o imperdoável? Vamos comigo? É o que nós trataremos no nosso programa de hoje. Você já sabe, quem já me conhece, Eduardo Oliveira, missionário e pregador da comunidade Filhos de João Batista, apresentador aqui também da TV Evangelizar, com muito carinho e com muita alegria. E você já sabe que sempre quando eu trago uma palavra, ela sempre vai nos provocando, não é mesmo? Então, caneta, papel na mão, pega aí a sua Bíblia, pega o seu diário espiritual e vamos mergulhar juntos neste programa de hoje. Existe o imperdoável? Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 23 a 24. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 23 a 24. Diz assim: se enquanto levas a tua oferta até o altar e te recordas que teu irmão ou você tem queixa contra alguém, vai, para tudo, deixa a oferenda diante do altar, vai primeiro reconciliar com teu irmão, para que depois a sua oferta seja aceita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos entender algumas coisas do nosso programa de hoje. Todos os dias, em todos os momentos, querendo ou não, nós vamos magoar, ofender, deixar alguém triste. Ou nós também, a todo instante, somos magoados, somos feridos ou somos entristecidos. Às vezes, não de maneira intencional, às vezes foi sem querer, como Paulo nos diz: eu faço, não consigo fazer o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero. Então, muitas vezes a gente fere ou é ferido sem querer. Mas claro, existe também às vezes as pessoas que nos magoam de maneira intencional. Sim, como a pessoa pensou e quer sim nos machucar por maldade. Mas que Deus nos livre e nos mantenha longe deles, não é? Mas é fato então, que na nossa vida a todo instante nós estamos sendo ferido. Então o que fazer? Como agir diante disso? Eu entendo que ao olharmos para a nossa palavra de hoje, que se existe uma regra de ouro para ativar ou desativar as graças e as bênçãos no céu, é o perdão. Isso mesmo, porque Deus é amor e nós, como filhos deste Deus, nós somos chamados a amar. E se somos chamados a amar, é necessário, para que amemos completamente, precisamos a todo instante exercer o perdão. O perdão, ele ativa e ele desativa o mundo espiritual. O perdão, ele é necessário para que as graças de Deus cheguem até nós. Então, eu já quero aqui afirmar: perdoar é uma atitude inteligente. Vamos repetir isso? Perdoar é uma atitude inteligente. O que fica muito claro para nós diante da passagem que nós lemos. Veja o que o evangelista Mateus está dizendo: se enquanto estiveres diante do altar do Senhor,
para lhe depositares a tua oferta. Vamos entender a palavra oferta no contexto bíblico. No contexto bíblico, a palavra oferta não significa apenas coisas de valor monetário, não. Mas oferta na Bíblia significa tudo aquilo que você deposita diante do altar de Deus. Ou seja, todas as orações, todas as novenas, todos os jejuns, penitências, pedido de vitória, pedido de milagre, pedido de graça, tudo aquilo que nós depositamos diante de Deus é oferta. E a Bíblia diz então: enquanto estiveres diante do altar do Senhor, para ali depositares a tua oferta, se você se lembrar que você ou alguém tem algo contra ti, para tudo, deixa a sua oferta ali, vai primeiro, reconcilia com teu irmão, para que então a sua oferta seja aceita diante de Deus. Logo então eu entendo que não é possível nós termos comunicação vertical com Deus se nós não temos comunicação horizontal com os irmãos. O que eu estou dizendo? Que o altar e Deus não tem como liberar bênçãos, vitórias, milagres, mudança de emprego, troca de carro, passar na faculdade, restaurar relacionamento de um coração magoado, rancoroso, ferido e que não libera perdão. Não sou eu, é a Bíblia. A Bíblia afirma isso. Não é possível de um coração magoado Deus abençoar. Então, se você precisa perdoar, você tem que liberar perdão. Para quê? Para que você seja abençoado. Lembra, o perdão não é para o outro, o perdão é para você. O perdão é para que as graças de Deus cheguem até a sua vida. Se você quer ser abençoado, peça perdão, libera perdão, para que a graça de Deus chegue. Eu sempre costumo dizer o seguinte: a falta de perdão é como se você estivesse rezando: Senhor, me dá a vitória, Senhor, restaura o meu casamento, Senhor, abre a porta do emprego, Senhor, abre a porta da vida financeira, Senhor, restaura o meu emocional, aqui de baixo. Deus lá de cima está querendo: eu vou te abençoar, eu quero te abençoar, mas existe um bloqueio entre a sua oração e a resposta de Deus. Bloqueio esse que neste programa nós estamos chamando de falta de perdão. Então, perdoar é uma atitude inteligente. Mas você pode então me perguntar: Eduardo, para que eu preciso perdoar? Por que eu tenho que perdoar? Primeiro, a falta de perdão bloqueia a graça de Deus. Como eu já disse, troca de carro, aumento de salário, passar em concurso, sim, isso bloqueia a graça de Deus. Eu estava nas missões pelo Brasil, não vou falar aqui a cidade nem o estado, mas eu encontrei o seguinte cenário. Uma jovem chegou em mim e pediu oração no final de um retiro. E ela disse assim para mim: Eduardo, eu sempre fui a melhor aluna da minha escola. Na faculdade, eu fiz faculdade de Direito. Passei com as maiores notas de toda a faculdade. Sou muito estudiosa. Porém, eu já tentei a prova de OAB 6 vezes. Eu sei tudo, mas na hora me dá um branco e eu não consigo passar. Você poderia orar por mim? E eu falei: claro. Pedi para a moça se ajoelhar, começamos a orar. No momento da oração, Deus falou ao meu ouvido: mãe. E eu então parei a oração, pedi para aquela moça abrisse os olhos, falei: o Senhor fala algo sobre mãe. Tem alguma coisa que você queira me dizer? E ela falou: sim. Eu e minha mãe brigamos há 4 anos atrás, por uma situação boba. E eu disse que eu jamais a perdoaria. Nessa hora Deus falou no meu ouvido e eu disse para ela: se você não perdoar a sua mãe, você não vai passar na prova de OAB. O que está impedindo de você passar na prova de OAB é a falta de perdão para sua mãe. Oramos, orei por aquela moça, passou o tempo, ela conseguiu liberar o perdão. 1 ano se passou. Essa moça me mandou uma mensagem no meu celular dizendo: estou te ligando para agradecer, dizendo que eu perdoei a minha mãe. Estamos vivendo muito bem novamente. Eu acabei de sair agora da OAB, peguei o resultado e eu passei em primeiro lugar da OAB da minha cidade e da minha região, porque eu liberei o perdão para minha mãe. A falta de perdão bloqueia a graça de Deus. Segunda coisa pela qual você precisa perdoar.
a falta de perdão gera doenças emocionais. Isso mesmo, insensibilidade, irritação, depressão, fobias, síndromes, síndrome do pânico, síndrome de medo de gente, medo de escuro. Lógico, eu não estou aqui dizendo e afirmando que todas as pessoas que desenvolvem essas doenças é falta de perdão. Mas é comprovado sim pela própria ciência que pessoas que têm um coração magoado, rancoroso, têm uma tendência a desenvolver esses tipos de doenças emocionais. Ou então, o que nós chamamos aquelas famosas doenças que vão gerando na sua mente. Irritação, insensibilidade, pessoas com dificuldade de amar, pessoas com dificuldade de dar carinho, porque tem um coração magoado. Então, a falta de perdão gera doenças emocionais. Terceira característica pela qual você precisa perdoar: a falta de perdão gera doenças físicas. Doenças emocionais e agora doenças físicas. As famosas doenças psicossomáticas. Isso mesmo. Bursite, tendinite, úlceras, gastrites, enxaquecas, casos de câncer. Volto a dizer, não estou afirmando que todo mundo que tem essas doenças é por falta de perdão, mas já também comprovado pela ciência que muitos casos de pessoas que apresentam essas doenças é derivado de um coração magoado, ferido e que não libera perdão. Então, você precisa perdoar. Quarto motivo pela qual você precisa perdoar: falta de perdão é um pecado grave. Isso mesmo. O maior mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se o maior mandamento da lei de Deus é amar o próximo como a mim mesmo, se eu não perdoo, é um pecado grave. Eu preciso então confessar, porque ele fere diretamente os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, a falta de perdão é um pecado grave. Então, por que você precisa perdoar? Primeiro, a falta de perdão bloqueia a graça de Deus. Segundo, a falta de perdão gera doenças emocionais. Terceiro, falta de perdão gera doenças físicas. Quarto, falta de perdão é um pecado grave. Mas é claro que aí vai entrar uma série de curiosidades acerca do perdão que eu também quero tratar com você. Vamos lá? Primeiro, perdoar é uma decisão. Isso mesmo. Tem muita gente que fala assim: não, porque quando Jesus me tocar, eu libero o perdão. Querido, querida, deixa eu te dizer, ele já te tocou no alto da cruz, quando ele disse: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, perdoar é uma decisão. Eu preciso decidir perdoar. Lógico, não é fácil, mas é todos os dias. Eu preciso perdoar, eu preciso perdoar, eu preciso perdoar, eu preciso perdoar, até que então Deus cura o seu coração e você perdoa. Mas é uma decisão sua. Não espere Deus dizer que você precisa perdoar, porque Ele já disse, e eu estou afirmando para você neste programa: você precisa perdoar hoje. Segunda característica acerca do perdão: perdoar não é amnésia, né? A gente às vezes costuma dizer assim: eu acho que eu não perdoei porque eu ainda me lembro. Graças a Deus que você se lembra, sinal que está tudo ok com a sua memória e com a sua mente. É isso mesmo, nós não iremos esquecer, o fato nós vamos lembrar, mas no entanto, não vai doer mais. Isso é o perdão. Então, se eu me lembro e ainda dói, me incomoda, então eu preciso rever se eu perdoei realmente. Então, ou seja, o perdão não vai me fazer esquecer, mas o perdão ele vai colocar remédio na ferida. Não vai doer mais, mas eu ainda vou me lembrar. Então, perdoar não é amnésia. Terceira característica acerca do perdão: perdoar é 70 vezes 7. 490, Eduardo? Não é assim, tá bom? Não adianta você fazer um caderninho, escrever o nome do maridão e colocando uma vez, duas vezes, 489, só vou perdoar mais uma vez. Não é limite, ok? O 7 na Bíblia é infinitude, é perfeição. Ou seja, tem gente que nós vamos ter que perdoar todos os dias, infinitamente, até o final. Vai ter que ser assim? Vai.
marido, marida, esposo, filhos, o gerente, o chefe, aquele amigo que pega no seu pé. Todos os dias é preciso perdoar 70 vezes 7. Outra característica acerca do perdão: perdoar não é justificativa. Isso mesmo, o perdão não vai querer ficar justificando o fato. Porque eu me lembro, lá em 1990, quando você pegou meu biscoito, você comeu tudo e não me deu, eu fiquei profundamente magoado. Não, o perdão não é justificativa. O perdão, ele quer resolver o problema, ele quer pôr remédio na ferida e resolver de uma vez por todas. Perdão não é você ficar tentando achar justificativa porque fez ou porque deixou de fazer. É simplesmente resolver o problema. Entendeu? Outra característica acerca do perdão: perdoar não impõe condições. Isso mesmo. Olha, eu vou te perdoar, viu? Mas você vai dormir uma semana lá no sofá, lá na sala, viu? Eu te perdoo. Isso não é perdoar, você está impondo condições, querida, tá entendendo? Tem gente que faz isso com o marido, né? Eu te perdoo, mas vai lavar a louça uma semana aqui em casa. Não é assim. O perdão não impõe condições. O perdão quer apenas resolver o problema. Outra característica acerca do perdão: perdoar não te obriga a voltar a conviver com quem lhe fez mal. Isso é muito importante. Às vezes a gente acha que porque a gente perdoou, a gente é obrigado a voltar a conviver com a pessoa. Não, nós não somos. Eu posso perdoar, mas mesmo assim, eu posso não querer a pessoa mais no meu convívio. Entendeu? Eu não sou obrigado a voltar a ter relações com aquela mesma pessoa que já me feriu. Uma vez ferido, é normal que já ficar receoso. Gato escardado tem medo de água fria, não é mesmo? Vai dizer o ditado. Então, uma vez com que a pessoa te magoou, você não é obrigado a conviver, mas você sim precisa perdoar. Última característica: perdoar é uma atitude inteligente. Por quê, Eduardo? Evangelho de São Mateus, capítulo 7, vai dizer: tudo aquilo que quereis que os homens te façam, façais vós primeiro. Quer ser bem tratado? Trate bem. Quer ser amado? Ame primeiro. Quer carinho? Dê carinho. Quer beijo? Beija. Quer abraço? Abrace. Quer amor? Ame. Quer ser perdoado? Perdoe. Isso é princípio bíblico. Além do mais, é o que nós rezamos em todo o Pai Nosso. Pai, perdoai-me, assim como eu perdoo a quem me ofendeu. Ou seja, eu estou falando para Deus me tratar da forma como eu trato o outro. Então, se eu não perdoo, eu estou dizendo para Deus: não precisa me perdoar também. E Deus nos livre, não é mesmo? Se Deus não nos perdoar, a todo instante nós estamos falhando, a todo instante nós estamos pisando na bola. Então, perdoar é uma atitude inteligente, porque não é para o outro, é para você. A falta de perdão é você tomar veneno e querer que o outro morra. Quer ser agraciado? Libera perdão. Então, eu quero aqui dizer para você: o perdão não é mágica. O perdão não é você fazer um plim, pronto, perdoou. Não é. Vai custar. Tem perdão que vai às vezes custar lágrima, tem perdão que vai custar jejum, penitência. Eu tive pessoas que me magoaram profundamente na minha vida. Mas entenda, a mágoa e a calúnia não tem a ver comigo, tem a ver com quem me magoou e com o caluniador. Eu não sou a mágoa que me fizeram, eu não sou a calúnia que fizeram contra mim. Eu sou amor e por isso eu amo e perdoo. Não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Entende? Isso é perdão. Existe o imperdoável? Vamos entender. Eu te respondo: não existe o imperdoável. Tudo, por mais que custe, por mais que doa, é preciso perdoar. Jesus na cruz perdoou os seus algozes. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nossa Senhora nos dá um outro exemplo. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro sai correndo, encontra com quem? Com Nossa Senhora. Maria não julgou Pedro. Maria o acolheu no abraço e o perdoou. Maria perdoou também todos aqueles que crucificaram Jesus. Maria perdoou os discípulos, os apóstolos. Onde estavam os 11 que não foram lutar por Jesus? Quando Jesus morreu, Maria foi ficar com eles no cenáculo. Imagina, mataram o filho dela e ela perdoou. Jesus estavam crucificando, ele perdoou.
Vamos trazer para os nossos dias alguém mais perto de nós? Papa João Paulo II, quando aquele homem deu 2 tiros nele, lá na Praça de São Pedro, no meio da multidão, ele quase morreu. Anos mais tarde, ele vai na prisão, onde estava o homem que tinha atirado nele, e ele perdoou aquele homem. Ou seja, perdoar é uma atitude inteligente, que você não permita que o perdão seja imperdoável na sua vida. Me entendeu? Não existe algo que não é perdoável. Tudo é perdoável. Que você não aceite mais. Isso não dá para perdoar. Isso eu não perdoo. Tudo é possível perdoar. Pode doer, pode custar, mas vale a pena. Não queira ser juiz da espiritualidade alheia. Eu erro, eu falho, eu magoo pessoas. Eu preciso ser perdoado. Assim como eu também preciso perdoar. Que você, neste programa, tenha essa humildade de pedir perdão se você falhou com alguém, mas também tenha essa bondade de liberar o seu coração, reconhecendo a miséria do outro. Afinal, todos nós somos humanos, errantes nesse processo de uma busca para sermos melhor a todos os dias. Perdoar é difícil? É, mas eu finalizo com a frase de Santa Teresa d'Ávila: é justo que muito custe aquilo que muito vale. A graça de Deus vale muito e o perdão bloqueia. Então é normal que vai custar muito. Mas se está custando, é porque vai valer a pena. Que você peça perdão, que você libere perdão. E assim as graças de Deus cheguem até nós. Eu rezo e rogo ao Papai do Céu que as maiores bênçãos dele caia sobre você, a sua casa, a sua família. Que você tenha um dia abençoado. E assim nós nos encontramos logo em breve, se Deus quiser, aqui na programação da TV Evangelizar ou no próximo programa Com Fé Venceremos. Que Deus te abençoe.